Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula passada, a gente encerrou o capítulo 3 de movimento circular uniforme com o assunto de transmissão de movimento, onde foram abordadas as transformações por meio do acoplamento de polias e de rodas dentadas. Hoje, farei a resolução de alguns exercícios para fixar melhor as ideias e conceitos que foram trabalhados. Dito isto, vamos para a resolução da nossa primeira questão. Em uma tarde de lazer, um ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Bom, em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, denominado coroa, a um disco dentado traseiro, conhecido popularmente como catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas, como vocês podem ver na figura a seguir. Temos aqui o conjunto responsável pela transmissão de movimento de uma bicicleta. No caso, a coroa, que está representada pelo disco A corrente representada pela letra P, a catraca representada pelo disco B e a roda traseira representada pelo disco R. Perceba que esse conjunto funciona de maneira idêntica à transmissão de movimento através do acoplamento de polias por uma correia. Vamos agora destacar os dados que foram fornecidos no enunciado. Temos que o disco dianteiro, no caso a coroa, possui uma velocidade de 4 radianos por segundo, ou seja, essa velocidade fornecida no enunciado trata-se da velocidade angular. A questão também nos fala que a coroa possui um raio de circunferência que é 4 vezes maior que o raio da catraca. Vale lembrar que o raio é a distância do centro a um ponto qualquer na circunferência. E por fim, temos o raio da circunferência da roda, que mede 0,5 metros. Vamos então para a resolução da nossa questão, onde ele quer saber qual é a velocidade escalar da bicicleta, ou seja, a velocidade com que o ciclista está se deslocando. Para solucionar este problema, vamos analisar a transmissão de movimento em duas etapas, começando pelo acoplamento do sistema coroa-catraca. No acoplamento coroa-catraca se dá através de uma corrente. Vimos na nossa aula anterior que nesse tipo de acoplamento, quando não há escorregamento da corrente, a velocidade linear em ambos os discos são iguais. A gente estudou em aulas anteriores que a velocidade linear de um corpo em rotação pode ser escrita da seguinte maneira em função da velocidade angular, onde v é igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência. Substituindo v na nossa igualdade, podemos estabelecer a seguinte relação entre as velocidades da coroa e da catraca. Velocidade da coroa vezes o raio da coroa é igual à velocidade angular da catraca vezes o raio da catraca. Vamos então reescrever os dados que a questão nos forneceu a respeito da bicicleta. Ela nos disse que a velocidade angular da coroa da bicicleta é de 4 radianos por segundo, que o raio da coroa mede 4R e que o raio da catraca da nossa bicicleta vale R. Vamos então substituir os dados que foram anotados na nossa equação. Nossa equação fica então da seguinte maneira:
4 vezes 4R é igual à velocidade angular da catraca vezes R. Vamos então efetuar a multiplicação. Temos então que 16R é igual à velocidade angular da catraca vezes R. Como R é um termo comum e constante dos dois lados da igualdade, podemos então, para simplificar, dividir a nossa equação de ambos os lados por R. Efetuando a divisão, encontramos que a velocidade angular da catraca é de 16 radianos por segundo. Perceba que como o raio da coroa da bicicleta é 4 vezes maior que o raio da catraca, a sua velocidade angular será 4 vezes menor. Isso significa que quando o ciclista der uma pedalada, a catraca da bicicleta dará 4 voltas. Agora que temos a velocidade angular da coroa, vamos analisar a segunda parte do nosso sistema, que é o acoplamento do sistema catraca-roda. Nessa situação, temos as duas peças acopladas em um mesmo eixo. Isso significa que quando a catraca der uma volta, o pneu da bicicleta também dará uma volta. De maneira física, isso significa que no acoplamento em um mesmo eixo, as velocidades angulares que serão iguais. Como a questão quer saber qual é a velocidade linear do ciclista, devemos estabelecer uma relação entre a velocidade angular, que tem a ver com a velocidade de rotação, com a velocidade escalar linear, que tem a ver com a velocidade de deslocamento. Para isso, podemos fazer a seguinte relação entre as duas. Velocidade angular é igual a velocidade linear dividida pelo raio. Substituindo, nossa igualdade fica sendo velocidade linear da catraca dividido pelo raio da catraca igual a velocidade linear da bicicleta dividido pelo raio do pneu da bicicleta. Vamos então substituir os valores encontrados e os dados fornecidos na questão na nossa equação. Calculamos na primeira parte do problema que a velocidade angular da catraca era de 16 radianos por segundo e que o raio do pneu da bicicleta mede meio metro. Substituindo os dados, nossa equação fica sendo 16, que é a velocidade angular de B, igual à velocidade linear da bicicleta dividido por 0,5. Multiplicando ambos os lados da equação por 0,5, nossa igualdade fica sendo velocidade linear da bicicleta igual a 16 vezes 0,5. Efetuando a multiplicação, encontramos que a velocidade linear da bicicleta é de 8 metros por segundo, ou seja, a cada segundo o ciclista se desloca 8 metros. Vamos agora para a resolução da nossa segunda questão, que foi tema do Enem do ano de 2016. Ela nos fala o seguinte: a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é. Aqui está a figura esquemática do cronômetro, onde temos o eixo do motor, 4 engrenagens A, B, C e D, e em amarelo temos o ponteiro desse cronômetro. A tabela ao lado nos mostra o número de dentes de cada uma das engrenagens, onde A possui 24, B possui 72, C possui 36
e D possui 108 dentes. Vamos então para a resolução da nossa questão. Para facilitar o entendimento de vocês, vamos analisar o cronômetro etapa por etapa, começando pelo acoplamento da engrenagem A ao motor. No acoplamento do sistema motor e engrenagem A, perceba que a engrenagem A está ligada diretamente ao eixo do motor. Então, temos uma situação de acoplamento no mesmo eixo. No acoplamento de mesmo eixo, as velocidades angulares de ambos os corpos em rotação são iguais. Temos como consequência disso que a frequência em ambos os corpos também serão iguais, ou seja, a frequência do eixo do motor é igual à frequência da polia A. O enunciado da questão nos fala que a rotação do motor é de 18 rotações por minuto. Então, a frequência de rotação da engrenagem A também será de 18 RPM. Vamos analisar a segunda etapa do acoplamento, que no caso é o das engrenagens A e B. Nessa etapa, perceba que temos um acoplamento por contato. Vamos então utilizar a seguinte equação que foi demonstrada na transmissão de acoplamento de rodas dentadas, onde a frequência da roda A vezes o número de dentes da roda A é igual à frequência da roda B vezes o número de dentes da roda B. Vamos então anotar os dados, onde calculamos na primeira etapa que a frequência da polia A é 18 RPM e o número de dentes das rodas A e B são respectivamente 24 e 72. Substituindo os valores, nossa equação fica da seguinte maneira: 18 vezes 24 igual à frequência de B vezes 72. Efetuando a multiplicação, temos 432 é igual à frequência de B vezes 72. Dividindo ambos os lados da equação por 72, encontramos que a frequência da roda B é de 6 rotações por minuto. Vamos agora analisar a terceira etapa do cronômetro. Podemos perceber que a engrenagem C está acoplada no mesmo eixo que a roda B. Com isso, para economizar tempo, podemos partir da seguinte igualdade, onde a frequência de rotação da roda B será igual à frequência de rotação da roda C. Calculamos na etapa anterior que a frequência de rotação da roda B é de 6 RPM. Sendo assim, a frequência de rotação da roda C também será igual a 6 rotações por minuto. Vamos agora analisar a terceira etapa, onde temos a engrenagem C e D acopladas por contato. Como elas estão acopladas por contato, vamos novamente utilizar a seguinte equação: frequência da engrenagem C vezes o número de dentes da roda C é igual à frequência de rotação da roda D vezes o número de dentes da roda D. Calculamos na etapa anterior que a frequência de rotação da engrenagem C é de 6 rotações por minuto. A tabela nos dá que o número de dentes da roda C é de 36 dentes e o da roda D é de 108 dentes. Vamos então substituir os dados na nossa equação, ficando da seguinte forma: 6 vezes 36 igual à frequência de rotação da engrenagem D vezes 108. Efetuando a multiplicação, nossa igualdade fica sendo 216 igual à frequência da engrenagem D vezes 108. Vamos então dividir ambos os lados da nossa equação por 108. Efetuando a divisão, encontramos que a frequência de rotação da roda D é de 2 rotações por minuto. Perceba
que como a roda D possui 3 vezes mais dentes que a roda C, ela irá girar 3 vezes mais lenta que a roda C. E para finalizar, vamos analisar a última etapa do cronômetro. Bom, a última etapa do cronômetro consiste no acoplamento do sistema formado pela engrenagem D e o ponteiro. Bom, podemos ver na figura ao lado que o ponteiro está acoplado à engrenagem D no mesmo eixo. Através dessa análise, podemos dizer que a velocidade angular de ambos são iguais e, consequentemente, a frequência também será igual. Calculamos na etapa anterior que a frequência da engrenagem D era de 2 rotações por minuto. Sendo assim, a frequência de rotação do ponteiro do cronômetro também será de 2 rotações por minuto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios sobre transmissão de movimento circular uniforme. Obrigado pela atenção de todos, bons estudos e qualquer dúvida é só mandar mensagem.